Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver, segunda revisão de texto. Eu venho aqui esclarecer para vocês, meus seguidores, meus clientes, o que é segunda e terceira revisão de texto e por que eu falo nisso, por que revisores falam disso, o que isso significa, né? Pessoal, o texto é um processo de construção inacabado. A gente fala que ele é um processo recursivo, ou seja, você mexe, mexe de novo, né? É uma coisa meio que não tem fim. Por quê? Porque o nosso pensamento muda o tempo inteiro. A língua também muda, então é por isso que um livro tem várias edições, né? Com o novo acordo ortográfico, por exemplo, houve uma reedição de várias publicações para adequação ao novo acordo. E não só por essa questão, às vezes um livro tem várias edições para algumas coisas, alguns pensamentos serem atualizados ali ou qualquer outra coisa, né? Então isso é natural e isso está no nível aí tanto linguístico quanto no nível do conhecimento, certo? A mesma coisa ocorre em relação à revisão, gente. Um texto, ele, em processo mesmo, né, de publicação, o texto não é revisado apenas uma vez. Então, aquela pessoa que pensa, né, revisão dessa maneira, eu envio o texto para o revisor e o meu texto vai ficar perfeito, pronto ali, absoluto, né? Esse tipo de pensamento é muito equivocado e problemático, né? Você precisa entender o que é a revisão de texto. E eu estou aqui, por exemplo, esclarecendo para você, dizendo para você que a revisão que você contrata é uma parte ali ligada a um contexto muito maior que tem a ver com a sua atuação como autor, né, com as suas idas e vindas ao texto, e ela pode servir tanto no início do processo de redação quanto ao final. Então, a revisão não é uma coisa ali, bater o martelo e pronto, né? E você nem pode esperar de um revisor ali que ele bata o martelo no seu texto, porque ele não é autor do texto. Esse tipo de pensamento é colocar no outro a responsabilidade aí da sua vida, e você não faz isso, né? Você tem que assumir essa própria responsabilidade, né? Então, é por essa razão, por exemplo, que eu trabalho com a ferramenta revisão de texto do Word. Por meio dela, os clientes podem ver o que eu altero, porque não necessariamente o cliente tem que acatar tudo que eu sugiro, tudo que eu altero, mesmo que seja uma questão ali ligada à regra, à formalidade de um texto. Então, se a pessoa real, de fato não quiser, por N razões, e algumas em alguns contextos podem até ser justificadas, né, gente? Mesmo que seja uma regra, eu quero dizer assim, pode ser justificada a negação da aceitação ali de alguma alteração de alguém, né? Isso é problema de quem escreve, é problema do autor, né? É da conta dele. Então, a segunda revisão, ela entra dentro desse contexto de publicação, né? Ela vai depender da qualidade também que o texto chega ao revisor. Às vezes o texto tem muitos problemas, e esses problemas, gente, revisor algum é onisciente, onipotente, onipresente, então ele não está ali, ele não sabe, ele não é o autor, ele não entende como o autor pensa, né? Ele não, muitas vezes não é da área de conhecimento, de investigação do autor, ou então ele não participou de algum processo ali ligado ao texto, né, para mergulhar tão profundamente em algumas questões. E por isso, às vezes, o texto precisa de uma segunda revisão, ou porque o texto tem muitos outros problemas, né, e aí o texto precisa voltar para o autor que não teve ainda um despertar, uma consciência ali do próprio texto. Aí, nesse sentido, o revisor ele pode funcionar como um clique ali, uma voz pro, né, uma crítica ali para o autor, para ele tomar consciência do próprio texto, fazer alguma alteração e depois, se quiser, mandar novamente para o revisor. Então, a gente não pode pensar a revisão como um processo absoluto.
em que você coloca na mão do revisor, né, como se ele fosse o Messias, a responsabilidade de algo que é produto seu, né? Nesse sentido, o revisor ele vai resolver ali alguns problemas do seu texto, trará com certeza muitas contribuições, traz contribuições, mas tem um limite ali entre ele e você. Tem coisa no texto, gente, que só pode ser feita pelo autor, né, que não está ali no controle do revisor, porque o revisor é um outro, ele não é você, né? E aí quando você coloca o seu pensamento limitado, quadradinho, aí desse jeito, espera isso de um revisor, obviamente você vai se frustrar, né? E você não vai encontrar nenhum revisor no Brasil nem no mundo que vai assumir essa responsabilidade desse jeito de ser você. Não seja ingênuo de acreditar nisso, né? Mesmo que ele venda isso para você, aí você está sendo ingênuo, né? Aí acredita na mentira quem quiser, né, gente? Então, o que um revisor pode fazer por você, um bom revisor, é desconfiar de algumas coisas do seu texto, né? Trazer reflexões, alterar pontuação, algumas coisas de regência, intervir em estilo, dependendo do que o revisor oferece, uniformizar pessoas do discurso, tempo verbal e essas questões. Agora, isso tudo vai estar limitado ali ao que você entregou para ele. A verdade ligada à revisão, gente, é muito nesse sentido. Todo texto precisa ser revisado, mesmo textos bem escritos. Todos. Olha, para vocês terem uma ideia, mesmo no caso de um texto bem escrito, eu chego a fazer de 15 a 20 alterações por página. Então é muita coisa, né? E para esse padrão de texto bom escrito que eu considero. Por exemplo, né? Agora imagina um texto com muitos problemas. Passam de 100 alterações, 60 a 100 alterações por página. Então, quanto melhor, né, porque o texto é um processo recursivo, quanto mais lapidado o texto, né, quanto mais, vamos dizer assim, pronto, entre aspas, ele chega para o revisor, melhor, porque aí o revisor pode se preocupar com algumas coisas ali no texto, né, mais específicas para deixar o texto melhor ainda. Agora, se o texto chega com muito problema, né? Aquele texto que a pessoa ali escreveu uma coisa qualquer e ela espera, ela pensa que o revisor é alguém ali que vai assumir o papel dela. E aí ela joga no revisor. Gente, o revisor ele não é um ser onisciente, onipresente, onipotente. E o excesso de poluição no texto vai, na verdade, atrapalhar o trabalho do revisor, porque ele pode se concentrar ali mais em uma coisa, menos em outra. É nesse sentido que vai surgir a segunda ou terceira revisão de texto, né? Para dar conta das limitações ali, às vezes não observadas, num primeiro momento de revisão, após os ajustes de um autor. Então, é um processo natural, é um processo que ocorre em relação à edição de texto, e é um processo que vocês, autores, principalmente textos acadêmicos, precisam ter consciência sobre, né? Vocês mesmos sabem que depois que o texto é enviado para o seu orientador, passa pela banca, ele é desconstruído o tempo inteiro. Então não dá para jogar no revisor a responsabilidade, né? Como aconteceu lá na China, há muitos séculos atrás, né? Mandavam cortar a cabeça do revisor como se ele fosse o culpado, né? Como se ele fosse o Messias ali, o responsável pelo outro, né, gente? Isso é perverso, isso não faz sentido algum. Então você precisa ter consciência do seu próprio texto, de você, né? Até para você evitar mal-entendidos e para esse processo em relação à publicação fluir um pouco melhor e você também se frustrar menos, né? Se você tiver consciência disso, você vai ter mais delicadeza aí para escolher um bom profissional, para entender o que é revisão, né? Para não ser enganado. E é isso. Eu estou à disposição, gente. Aqui tem os meus contatos. Eu trabalho há mais de 10 anos com revisão de texto. Eu reviso principalmente teses, dissertações e artigos. Um grande abraço para vocês e tchau, tchau.